O São Paulo deu show no Majestoso, hein, Flávio Prado? Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate Pronto. 3 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Primeiro tempo achei que o jogo ficou dividido ali em duas partes, porque o São Paulo começou bem, depois o Corinthians deu a resposta. O Corinthians até terminou a primeira etapa melhor do que o São Paulo, obrigando o Rafael a fazer defesas, né? Inclusive, o Dorival Júnior acompanhou esse jogo, lá dos camarotes do estádio do Morumbi. Numa dessas, até pode chamar de novo o Rafael, hein? Numa dessas, ele pode ter impressionado o técnico Dorival Júnior. Não tô falando que o Rafael é goleiro de seleção, pelo amor de Deus. Já falei aqui que eu acho o goleiro Rafael bom, mas nada além disso. Meu caro Flávio Prado, tá aí. Vamos destacar aqui a vitória do São Paulo no Majestoso. 3 São Paulo, 1 Corinthians. Flávio. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Foi realmente uma vitória... Primeiro, antes de qualquer coisa, eu fiquei muito surpreso com o jogo. Eu achei que ia ser uma porcaria. Eu falei várias vezes, tinha tudo para ser uma porcaria de jogo. E não foi bem legal. Eu vi a maior parte, eu vi o segundo tempo todo e uma parte do primeiro tempo, que a gente estava trabalhando aqui, nós saímos aqui quando o jogo começou, tem que ter um mínimo de mobilidade para chegar no local e ver o jogo. Então, essa parte aí que o Vanderlei falou, vou ficar com a opinião do meu amigo Vanderlei, porque eu não vi o primeiro tempo todo por um motivo óbvio, né? Estava saindo daqui, me deslocando e tal. Então, eu não consegui ver. O que eu vi, o São Paulo realmente jogou muito melhor e o mais interessante, realmente, né, quando... começou a sair aqueles gols bonitos, trocação, eu achei isso legal. Mas foi muito surpreendente para mim. Tomara que seja um ano diferente daqueles anos que a gente tem visto, com os clássicos do Rio de Janeiro sendo muito melhores que os de São Paulo. Ontem foi um clássico bem interessante. Santos e Palmeiras já foi no nível bom, mas o de ontem foi melhor. Gols bonitos. E realmente ontem o São Paulo anulou todas as peças do Corinthians. O Depay praticamente não andou, consequentemente o Yuri Alberto também não. E aí o time de São Paulo jogou com tranquilidade e conseguiu um belo e justo resultado. Foi merecida a vitória do São Paulo. O São Paulo derrubou uma sequência de 10 jogos de invencibilidade desse Corinthians. O Corinthians, que chegou a dar aquela encostada no placar, estava 2-0 para o São Paulo, mas o Martínez fez um golaço. Logo na sequência, a resposta rápida do Tricolor com um golaço que, assim, levou o Morumbi abaixo, né? Todo o público, todo o torcedor são paulino que lotou as arquibancadas, mais de 54 mil são paulinos. Repito, um dia chuvoso aqui em São Paulo, com a água que caiu. Também a gente tem que destacar a drenagem do estádio do Morumbi, porque se fosse até em outro estádio, de repente, nem teria jogo, né? Então o gramado até suportou bem. As duas equipes no começo tiveram que se adaptar a essa condição de gramado pesado. Corinthians deu uma equilibrada, mas aí no segundo tempo achei que o São Paulo realmente, né? O São Paulo foi para cima, os jogadores decisivos, né? Mostraram a sua qualidade, todo o seu talento. Oscar, Lucas, esse quarteto que vem sendo aí destacado, exaltado. Mauro Betting, boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto. Tá aí, soberano. São Paulo venceu o Corinthians por 3-1 no Morumbi, Mauro. Boa tarde, Pedro, Vanderlei, Flávio, torcida da Jovem Pan. Apesar da pré-temporada absurda que não teve, né? A gente está vivenciando ainda a pré-temporada, você não pode nem criticar muitas equipes e também nem as exaltar. Foi um clássico melhor que a encomenda. Eu achava que ia ser um bom jogo, eu achava, sei lá, 2-2. Imaginava que o Corinthians fosse equilibrar, como aliás foi melhor o timão na primeira etapa, porque teve um dia a mais de descanso e jogou. Praticamente todos os titulares foram poupados no jogo do meio de semana. O São Paulo teve um dia a menos de descanso e já jogou com quase todo mundo, né? Na partida contra o Guarani no Morumbi na quinta-feira. E ontem fez uma festa belíssima, de novo um público fantástico e animado, né? Mais de 54 mil presentes. E não é fácil, já, os 6h30 da tarde você já pode discutir se é o melhor horário. 19h30 depois da chuva mais ainda, e com a chuva que foi bem antes, quer dizer, teve gente que poderia ter desistido e ainda assim foi ao Morumbi, com os problemas de locomoção, com os problemas de tudo, e viu um primeiro tempo que o Corinthians foi melhor, que não abriu a contagem com uma defesa fabulosa do Rafael. Foram 3 grandes defesas do goleiro do São Paulo, e sobretudo aquela primeira, e na sobra o Yuri Alberto acabou não fazendo o gol. O Corinthians um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas o 0-0 justo. Aí veio um segundo tempo de aluvião, assim, a pancada de chuva foi a pancada de gols. Em 18 minutos da segunda etapa, o São Paulo abre 2-0, leva um golaço do Martínez e na sequência faz um gol ainda mais bonito e outra jogadaça do Lucas Moura, como ele joga em jogos decisivos, como ele joga contra o Corinthians, uma belíssima jogada, a parede do Calleri e o lance dele. O Oscar, muito importante para fazer o seu primeiro gol no retorno, uma bola passada pelo Luciano, mas na verdade num erro do Bidu, numa infelicidade do
pelo Carrilho e aí sai o segundo gol do São Paulo. E o primeiro que é notável, é um problema do Corinthians, dos 6 gols corintianos na temporada, 3 de bola parada por cima, é o Lucas Moura, que tem 13 centímetros a menos que o Kaká, nunca foi a melhor qualidade dele o cabeceio. Chegou, ele tem uma grande impulsão, como todo velocista, né, questão humana. Todo cara que tem velocidade tem impulsão. Nem sempre no futebol o cara veloz é um bom cabeceador. Mas o Lucas apareceu muito bem, ninguém o marcou, o Matheus não marcou, o Kaká não chegou, cabeceou aí inapelável para o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, que não tinha o que fazer. E ano depois o Rafael fez mais uma intervenção muito boa, já tinha definido uma bela bola do Memphis Depay numa cobrança de falta, que ele foi muito bem, aliás, na única vez que o Memphis apareceu um pouquinho. E se o Corinthians foi melhor na primeira etapa, não tão melhor, o São Paulo, sobretudo em 18 minutos, ainda que ter tomado o golaço do Martínez, foi bem melhor. Depois deu aquela administrada, que é natural, não dá para manter essa intensidade desse excelente reinício do jogo na segunda etapa, com 20 minutos e 4 gols. São Paulo segurou, administrou e conseguiu um resultado muito bom. E melhor que encomenda, eu até havia comentado aqui na Jovem Pan, no próprio Canelada, antes de a bola rolar ontem no Morumbi, que eu entendia que o Rafinha, o quarteto, eu começaria com o Rafinha, porque ele compõe mais, é mais veloz, abre mais o jogo, outra característica. Falei Rafinha? Falou Rafinha. Nossa, falei 2 vezes o Rafinha. Falou Rafinha. Ô, Ferreirinha. Ferreirinha, boa. O Rafinha é muito bom jogador. No Barcelona seria melhor ainda. O Rafinha do Barcelona. Rafinha, então. Ou Rafinha, campeão do Barcelona ontem goleou o Valência. Proposta. É, exatamente. Pronto, tá aí a sugestão. Rafinha, fica a dica. Pergunta pra mim, interessa? Interessa, Rafinha, pro São Paulo, pro Corinthians? Eu sou o presidente. Eu não tinha pensado, Mauro. Muito obrigado. Mas eu, sinceramente... Todo bom jogador interessa. Todo bom jogador. Cara, e pra mim eu tava falando Ferreirinha, mas enfim, o Ferreirinha, com a bola, com o dente e tal, se a bola ajuda, mas eu gostei muito da solução tática do Subeldia, que é o Lucas Moura à direita, o Luciano centralizado, normalmente ele jogava um pouquinho atrás do Caleri, e o Oscar pela esquerda, mas com intensa movimentação do Oscar. Luciano também muito bem no jogo, dando opções, Lucas Moura sempre muito bem, e o Caleri, se ainda não é aquele, foi muito importante na jogada, golaço Lucas Moura, para fazer a parede pro Lucas fazer. Não sei se vai dar mais vezes certo, vai depender muito dessa disposição do Luciano, a condição física do Oscar, do Lucas Moura e, evidentemente, do Caleri. O Rafinha vai ser... De novo, Rafinha. O Ferreirinha, Mauro. Ferreirinha, que trabalhou com o Flávio Prado lá no maravilhoso Clube dos Esportes. Lembra da Ferreirinha? Ferreirinha. Ferreirinha é maravilhosa, genial. Um dos melhores personagens da história da TV brasileira. Procurem, não agora, mas depois do YouTube. O presidente do Juventus, José Ferreira. José Ferreira Pinto, Zé da Farmácia. Eu não sabia disso. Aliás, tô com a camisa do Juventus aqui por baixo, mesmo. Mas deixando para o TDAH não me atrapalhar mais uma vez, e o amigo da Jovem Pan, o quarteto mágico, que é um certo exagero o termo, como qualquer cara. Mas que pode funcionar mais do que se imaginava, não resta dúvida, foi a baita vitória do São Paulo para aquela animar. E não pode desanimar o Corinthians do Ramon Dias. Vinha numa sequência excelente, de 10 jogos sem derrota e tal, mas é tudo começo de temporada. Você não pode nem se empolgar muito, e no momento o torcedor São Paulo não tem mais que vibrar, até porque no sábado foi pentacampeão da Copa São Paulo no Pacaembu e justamente contra o Corinthians. No domingo é barba, cabelo, bigode, peruca, o termo que você quiser usar, e tem que comemorar. Mas o corintiano não pode se preocupar, porque é tudo começo de temporada para todo mundo. E que partidaça do Lucas Moura. Vanderlei Nogueira fez um gol de cabeça, como disse o Mauro Betti, não é muito a dele. E quando a gente fala em bola parada do São Paulo, vem cruzamento para a área, fica todo mundo de olho no Arboleda, fica todo mundo de olho no Caleri, no Luciano, no centroavantes. Mas aí o Lucas, testou firme de cabeça e como se fosse um centroavante mesmo ali. E depois um baita de um gol de placa o do Lucas Moura, hein? Que golaço! E o Corinthians se tornou a vítima preferida dele. Já são 5 gols nos últimos 6 jogos. E desde que ele retornou ao Brasil, nas 6 partidas que fez contra o Corinthians, não perdeu. Tá invicto contra o Corinthians. Lei do ex? Porque lá no começo era Marcelinho, né? Marcelinho. Ele bem no começo era da base, mas da escolinha tá valendo. Lei do ex, né? Os caras não tem maneira de falar lei do ex. Lei do ex. Não chegou a jogar com a camisa do Corinthians no time principal, mas... Mas teve na... Eu só queria destacar que nem sempre a lei do ex dá certo. Subiu pro São Paulo com o apelido Marcelinho ainda, depois virou Lucas. Exatamente. Ele começou como Marcelinho, inclusive. É por óbvio, ele Marcelinho, ídolo do Corinthians, volta a usar seu nome. Lembrando que essa lei nem sempre funciona. Se fosse assim, Diego
Diego Souza e Ayrton Paulista teriam cada um 4.000 gols na carreira, porque eles jogaram em todos os pares. Eles jogaram... O cara joga 10 jogos e sai. Quando faz 50, os caras já dão placa. Tem 200 ex em todo quanto é lado. Hoje cada vez mais. O que sair é ex, pô, lógico. Ex-marido, ex-mulher e ex-jogador. Partidaça do Lucas Moura. E a gente tem até os números aqui, Vanderlei. A gente soltou na tela os números do Lucas Moura contra o Corinthians desde o retorno ao Brasil. 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. 5 gols marcados, 80% na conversão de chances claras, 14 finalizações, 9 no alvo, 12 passes decisivos, 14 dribles certos e 17 faltas sofridas. Show do Lucas Moura no estádio do Morumbi. Vanderlei Nogueira. Eu acho que coisa boa tem que ser lembrada, né? E coisa ruim também tem que ser lembrada, porque senão não tem retrospecto, não tem história, não tem nada. Eu falo isso porque eu tô na mesa o Mauro Betting que não gosta de história. Então, um pouquinho só. Né? Então, um brilhante historiador. Só queria lembrar o seguinte, que o Lucas Moura foi a contratação que deu certo para o São Paulo. Né? Claro que eu não posso esquecer Rames Rodrigues, Daniel Alves, aquelas tragédias todas, mas o Lucas foi trazido para a Copa do Brasil, deu certo, é um jogador muito importante, sério, profissional, e ontem ele aproveitou mais uma vez a sua diferença e a velocidade dele, a antecipação dele. Ele não tem 2,14 metros, né? Mas ele soltou o corpo aí e tocou na hora certa na bola, foi importante o gol dele para o São Paulo, então eu acho muito importante isso. Eu não quero em nenhum momento diminuir ou estragar a euforia dos torcedores do São Paulo que estão curtindo para valer, né? Comemorando a vitória contra o arquirrival, 95 anos de história, já tenho destacado isso. Tudo isso é extremamente importante. Estão curtindo o Oscar, estão curtindo o Lucas. Tá ótimo. Vencer é ótimo, não tem nenhuma restrição, mas, afinal de contas, antes da bola rolar, estamos só começando. É início de temporada. Vamos aquecer todos os times que participam no Brasil inteiro. Esse é o discurso que está predominando. Né? É apenas aquecimento e temos que esperar. Essa coisa toda. Termina o jogo, se abraça a tese do quarteto fantástico. Não todo mundo, claro, mas com as restrições com as exceções, né? Então, eu acho que é muito legal, é maravilhoso, vencer é muito bom, mas precipitação muitas vezes leva à enganação. É o que eu acho. Então, eu quero só deixar muito claro isso, porque se daqui 3, 4, 5, 10 rodadas o quarteto conhecido, anunciado como quarteto fantástico, estiver funcionando, eu vou falar, puxa vida, olha, que bacana, é ótimo. Agora, da noite para o dia, vira um espetáculo. Ei, vamos invadir para abraçar os quatro. Mas não é num clássico, Vanderlei, que se tira conclusões? É claro que o Campeonato Paulista é um aquecimento, não dá para tirar assim, nossa, vai ser o parâmetro para toda a temporada. Mas não é nos clássicos, geralmente, que se tira assim, uma conclusão? A gente enfrentou o Corinthians, ganhamos de 3-1. Mas num clássico que é início de temporada, é o primeiro clássico, numa situação, digamos assim, não muito boa, com relação a estado de campo de jogo, tá certo? É uma coisa clara, o Corinthians vinha muito melhor que o São Paulo, como um retrospecto curto, hein? Atenção, não voltei em 1912. Muito melhor que o São Paulo. Antes da bola rolar, para os mais frios, o Corinthians estava pelo menos um degrau acima do São Paulo. Pelo entrosamento, pelo tempo. É claro, mas o futebol é maravilhoso por causa disso, não é uma ciência exata. Então, eu acho que é importante. Nós todos estamos falando isso aqui. O diferente do Corinthians não funcionou, sumiu no jogo. Sumiu no jogo. Essa é a verdade. Será que sentiu falta do Garro, que é importante para o time do Corinthians? Ele dá uma qualidade também para o time do Corinthians, que não estava lá. Talvez tenha sido isso, ou não, mas sumiu o Memphis, que é o diferente, o máximo do Corinthians hoje, tecnicamente, é o Memphis. Sumiu, desapareceu. A plaquinha procura-se já está aí por São Paulo, já. Como é que é? A placa procura-se.
Procura-se Memphis. Isso, um certo assuntamento, um pouco. Ele apareceu naquela cobrança de falta lá e durante o jogo, até aí... É isso. E eu, durante o jogo, perguntei pro Nilson. O Nilson chamou, o Bruno estava comentando, chamou o Bruno para fazer um comentário e eu aproveitei aquele tempo e o Nilson olhou para mim e eu falei assim, poxa vida, você não falou o nome do Memphis até agora. Com muitos minutos de jogo no primeiro tempo. E mesmo assim, parece que todo mundo concorda, pelo menos um pouquinho, o Corinthians foi melhor que o São Paulo no primeiro tempo, no conjunto da obra. E o Rafael fez uma defesa, por exemplo, extraordinária. Impressionante a defesa. Impressionante a defesa. Não importa, está lá para isso, ótimo. E para o torcedor de São Paulo, ele impediu uma vitória parcial do Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo a coisa mudou, mas logo no início, por isso que eu falei aqui, os diferentes fizeram alguma coisa diferente. Só isso. E agora, para dizer que surgiu o futebol dos sonhos, nossa, nós ouvimos, eu já ouvi tanta coisa, entrei no elevador e falei assim, puxa vida, a gente esperava tanto o surgimento desse quarteto mágico. Falei, você não acha que é um pouquinho de exagero? Não! Eu prefiro esperar um pouquinho, mas foi legal. Vencer clássico é ótimo. É ótimo. E o Corinthians não foi bem, mas também não foi uma tragédia. É bom deixar muito claro. A meu ver, o Corinthians não foi uma tragédia. Perdeu, e eu sei que incomoda bastante, e ainda esse incômodo turbinado a derrota do sábado. Então, o torcedor do São Paulo está duplamente feliz. Foram 2 cacetadas, 2 vitórias contra um arquirrival muito importante. E a nossa produção porque, assim, depois de clássico, tem tudo quanto é meme, né? Surge tudo quanto é meme aí em rede social. E tá até aí um dos memes que está circulando, eu até brinquei. É a brincadeira do futebol, né? A rivalidade sadia, desaparecido, procura-se Memphis Depay depois do jogo no estádio do Morumbi. Mas quem sobrou no jogo realmente, Flávio Prado, Mauro Betting, foi o Lucas Moura. Foi o Lucas Moura que sobrou, o drible curto do Lucas, né? Muito difícil pegar ele na arrancada. E foi assim no terceiro gol do São Paulo. E também impressionante a impulsão do Lucas no momento do escanteio, gol de cabeça. E ele tava jogando, tava com uma faixa, né, na cabeça, né? Todo escangalhado. Então, tava com corte no queixo. Tava com um corte aqui no queixo, né? Então tava enfaixado aqui, mesmo assim, ó, o Lucas não quis nem saber. E foi o destaque dessa partida, junto com o Oscar, que a gente também vai falar do jogo do Oscar. Lucas Moura sobrou no jogo, Flávio Prado. Verdade, fazia tempo que eu não vi o Lucas jogar com esse nível. Ele fez aquele gol que ele vai driblando todo mundo, é uma coisa sensacional. Claro que sempre demanda um pouquinho de sorte, a bola acabou espirrando para ele, mas ele tá muito bem, tá muito à vontade no jogo. Imagina que esse troço deve incomodar pra caramba, né? Nossa senhora, chato. E ele super à vontade, jogou muita bola, fez diferença sim. Ele fez aquele gol com a Freza impressionante no momento que o Corinthians poderia crescer no jogo. O Corinthians faz um gol, acha um gol naquele chute do Martínez, que não é muito normal do Martínez acertar, né? Meteu no ângulo, um golaço, e aí você fala, bom, agora vai engrossar o jogo. O Lucas pega e botou uma bola debaixo do braço e saiu e foi driblando todo mundo e fez um golaço. Então o Lucas voltou a jogar um belo futebol. E você falou do Dorival Júnior, né? Se ele foi lá para ver alguém, o que ele viu foi o Lucas. Se ele tiver que chamar alguém, é o Lucas, né? O próprio Lucas disse que o objetivo dele é voltar à seleção brasileira. Pelo jogo de ontem, eu não sei se você pode tomar isso como parâmetro, mas se for esse o caso, para mim o grande destaque do jogo ontem foi o Lucas. Eu acho que ele, se for o caso, né, pelo nível do jogo de ontem, ele tem que ficar no radar do Dorival, sim. Seguimos aqui no YouTube, vai deixando seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, mande pra cá a sua participação através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Vamos ouvir aqui o Lucas Moura, a palavra do jogador do São Paulo, destaque da partida logo após a vitória por 3-1 contra o Corinthians, passou pela zona mista do estádio Cícero Pompeu de Toledo e falou sobre o jogo. Lucas Moura fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Pan. Muito importante essa vitória hoje, diante de um grande rival, diante do nosso torcedor.
início ainda de temporada, né? Apenas o terceiro jogo, mas uma vitória como essa, convincente, acho que dá uma tranquilidade para continuar trabalhando, dá uma confiança a mais para o restante aí dos jogos, porque está por vir, né? E é isso, aos poucos a gente vai encontrando nossa melhor forma, o ritmo de jogo, né? Mas acho que a gente está no caminho certo. Um clássico, é um jogo diferente, né? É um jogo que todo jogador quer jogar, né? E comigo não é diferente. Eu sei da importância desse clássico para a torcida do São Paulo. Então é um jogo à parte, é um espetáculo à parte. Tenho tido sucesso contra eles desde quando eu voltei, espero que continue assim. Falei ali que na minha primeira passagem, quando eu subi profissional, eu apanhei bastante deles, era bem difícil. E agora tô tendo sucesso. Eu espero que continue assim, mas é isso, clássico é um jogo diferente. E o outro grande destaque da partida, Mauro Betting, ele, Oscar, marcou o primeiro gol com a camisa do São Paulo, porque lá na primeira passagem, em 2008, ele fez 13 jogos, deu 3 assistências e não marcou nenhum gol. É verdade. Então ontem ele fez o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo e num clássico majestoso contra o Corinthians, hein? Foram poucos jogos, eu lembro. Agora que você me pegou, eu confesso até que tinha pensado, mas será que foi o primeiro gol? Não lembrava mesmo. E muito legal, um belo gol quer dizer, infelicidade do Bidu, maior ainda do Carrilho, quer dizer, o erro do Bidu, o Carrilho acabou pisando na bola, o Carrilho que foi um dos que dá para dizer que se salvaram na equipe do Corinthians, e depois o Luciano tocar para o Oscar e o Oscar bater de canhota, né? O pé preferencial, tirando do ótimo goleiro Hugo. Ele bateu, pegou, nossa, aí, ele meteu num lugar impossível. Eu sei, não, e que não é o pé preferencial dele, é muito bom jogador, é diferente. E insisto, gostei muito, já tinha gostado contra o Guarani e a movimentação dele. Começa a partir da esquerda, era até ideia diferente do que eu tinha pensado, se movimentando, faz uma sombrinha, ajuda ali sem a bola, para um cara de 33 anos, ficou tempão, quase 14 anos fora do futebol brasileiro. E o hino da China, que a gente sabe que não é a mesma intensidade, como ele está querendo o jogo, como ele está querendo ajudar o time, e realmente esse quarteto, seja com o Luciano ou seja com o Ferreira, porque você não tira o Lucas Moura, nem o próprio Oscar, e também não tira a referência diária que é o Caleri. Todo mundo vai ter que correr um pouquinho mais. E também é fundamental, isso facilita o trabalho do Subeldia e fez muita falta no segundo semestre do ano passado para o São Paulo, Pablo Maia e Alisson, né? É outra coisa, é outro nível, outro entendimento, marcam, armam, chegam e tal, dá uma fechadinha. Até o Igor Vinícius não teve tantos problemas defensivos. O Alan Franco, né? O crescimento dele é impressionante, hein? Chama atenção. Ele era o boleiro, a evolução do Alan Franco. De volta à rádio, desculpa, Mauro, de volta à rádio Jovem Pan. Pode continuar, ó. Ele ficou aqui, ó, freezing, né? Mostra aqui o Mauro. Pode continuar, Mauro, é contigo. Agora pode voltar a falar. Estamos na Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas. Curso pilhado de... Deu uma de Daronco agora. Não, mas o Pedro não é culpa dele. É do pilhado sempre. Do Pedro não é culpa dele. O pilhado é sempre. O Pedro é educado, não é? Culpa do Coquinho. Aquela mala que grita. Qualquer coisa mais educada. Culpa do Wilson Gonçalves. O pilhado, né? Enfim. Agora, e o Enzo, de novo, uma partida interessante. Claro, tá começando agora... dando soluções bastante legais para o São Paulo. Aí já dá para pegar a molecada toda pela Copa São Paulo e jogar para o time de cima? Ainda não, mas o Rian Francisco, que era de se esperar que seria um dos destaques, e foi além de destaque, foi campeão. O moleque é bom mesmo, apenas 18 anos, atacante bastante interessante. Claro que tem o Caleri, ainda tem o André Dias à frente. Hoje eu tô acertando o nome do São Paulo. André Silva! André Dias foi um grande zagueiro, jogadores aí, né? Daquele time do São Paulo. 2008, exatamente. A gente tá aqui destacando o jogo do Oscar, um gol e uma assistência, e o Dorival Júnior acompanhou a partida, né? O técnico da seleção brasileira. Aí o Vanderlei vai ficar maluco comigo, né? Porque é campeonato paulista, mas é só uma pergunta. É só uma pergunta. Hoje não faz falta não é o maior na seleção brasileira. Tá. Não faz falta na seleção brasileira um jogador... É melhor que o MSN do Barcelona? Não faz falta na seleção brasileira um jogador com as características do Oscar Vanderlei, que é só tapa aqui, lá, tá. Gostou da minha simulação, Oscar? Qual que é o problema de quem apresenta esse programa? Não sei, cara. Porque a pessoa passa a apresentar esse programa, fica pior que o do pilhado, não dá pra ser. Não, mas gente, não tem esse jogador hoje na seleção brasileira, né? A gente fala, o Brasil carece ali de meio-campistas que saibam colocar a bola onde eles querem colocar. E o Oscar tem essa característica, sabe jogar. Mas você veja, eu vou concordar com você, porque eu procuro, eu sou muito incoerente, mas eu procuro diminuir a incoerência. Vanderlei, uma elegância que lhe é peculiar. Porque eu queria só dizer o seguinte, eu falei aqui várias vezes, quando se tratava de seleção brasileira. O professor, agora
o atual Dorival Júnior, pode convocar quem ele quiser. Tem um tempão. Primeiro, o time não está definido. Segundo, a gente não sabe o que vai acontecer. Terceiro, o astro que está sendo aguardado por todo mundo, esperando todo mundo que ele entre em forma. O Neymar ainda não voltou a jogar. Se voltar a jogar, 15 minutos, não sei o que, vai ser chamado. Aí vamos... a seleção, Neymar e mais 10. Então, todo mundo merece uma chance, né? Agora, pela qualidade técnica e tanto tempo longe do Brasil, na China, agora retornando, por que não? Todo mundo sabe da qualidade dele, né? Matar de canela ele não vai. Tecnicamente é superior a alguns jogadores que já foram chamados, acho que todo mundo concorda. Então, respondendo a sua pergunta, tá vendo? Você te decepcionei, você pensou que eu ia achar um absurdo. Não. Se for chamado, eu vou dizer assim, pô, chamou qualidade. Como vai usar? Se vai usar? Se estará em forma na Copa do Mundo? Estamos a 500 dias, tá? Da Copa do Mundo. Olha, presume-se que ele entrará em forma total mais rapidamente que o Neymar. Presume-se. Então, um jogador dessa qualidade, ele, Lucas Moura, se o Lucas for chamado, por exemplo, alguém vai ter coragem de falar assim, pô, que chamou um perna de pau? Não vai ter coragem de fazer isso. Então, eu acho que, por que não? A seleção brasileira ainda está em fase de formação. O Brasil vai para a Copa? Vai. Mas está em formação também. É que no caso do Lucas, eu acho que ele tem mais concorrência pelos lados, né? A gente está falando aí de Rafinha, Rodrigo, Vini, Savinho e outros nomes que podem surgir. No meio de campo, em específico, eu acho que falta esse jogador, né? Esse meio armador para a seleção brasileira, né? Então, por que não? Se você acha... Eu também acho que é um jogador cerebral, que sabe o que faz com a bola no pé. Eu acho que poderia ser chamado. Se vai ser usado, o Brasil tem agora Colômbia e Argentina. Chama para deixar no banco ou chama para colocar para enfrentar a Colômbia de Rames Rodrigues ou a Argentina de Messi? Agora, chamar, tirar do São Paulo agora, né? E deixar o Oscar sentado no banco, eu também já acho uma incoerência, né? Porque não é um iniciante, é um jogador que, eu concordo, tem qualidade para oferecer. Vamos ouvir o Oscar? A avaliação que ele fez desse jogo e na sequência tem informação aqui, ó, sobre seleção brasileira, o que o Dorival Júnior foi fazer no Morumbi. O Oscar fala, você acompanha aqui no Bate Pronto da PAN. Todo mundo tá vendo que eu tô treinando, todo mundo sabe que eu tô tentando ajudar a equipe. Lógico que depois de tanto tempo ter voltado ao futebol brasileiro, para mim essa adaptação, eu tô tentando me adaptar o mais rápido possível e já mostrei isso no jogo do Guarani, mostrei hoje também. Então, todo mundo sabe também o carinho que eu tenho por todo o grupo. Acho que eu trato bem todo mundo desde quando eu cheguei e todo mundo me recebeu muito bem. Então esse gol realmente foi bem comemorado e eu fico feliz também que a gente ganhou o clássico. Que eu, como cresci aqui no São Paulo, na minha época, as duas melhores bases eram do Corinthians e do São Paulo, sempre foi. Hoje em dia é diferente, mas e sempre foi uma rivalidade enorme aqui, não só no São Paulo, acho que no Brasil todo. Então, são duas grandes equipes e é muito bom ganhar clássico. Acho que independente, principalmente contra o Corinthians, que é um dos maiores rivais do São Paulo. Então, hoje, fico feliz que o nosso time jogou super bem, principalmente no segundo tempo. O time jogou super bem e a gente ganhou a partida. Como jogador do São Paulo, hoje foi o dia mais especial com essa camisa. Lógico que eu, como torcedor, já torci momentos muito especiais para o São Paulo, mas hoje, com certeza, ganhar do Corinthians e ganhar fazendo gol, dando assistência, jogando bem, é muito especial. Então, hoje estou muito feliz. Tá aí a palavra do Oscar, primeiro gol com a camisa do São Paulo e deu assistência também no jogo de ontem. Eu acabei de receber aqui do nosso Giovanni Chacon a informação do Dorival Júnior, hein? O Dorival ontem estava de olho no Yuri Alberto do Corinthians e no Alisson do São Paulo, hein? Então os focos do Dorival ontem eram Alisson do São Paulo e Yuri Alberto do Corinthians, Flávio Prado. E a gente, é óbvio, destacando aqui essa partidaça que fez o Oscar, primeiro gol dele com a camisa tricolor. Flávio. Às vezes você vai ver uma coisa e vê outra, né? Ontem o Yuri Alberto não existiu, mas o Yuri Alberto sabe fazer gols. Ele andou jogando um bom futebol. O Alisson, eu gosto do Alisson, acho ele um jogador bem interessante. Não sei se para seleção eu acho um pouco de exagero,
Mas ele é um jogador muito interessante. Quando ele saiu do São Paulo, o São Paulo teve problemas. Ele cresceu muito nos últimos tempos, ele voltou da contusão, voltou bem. É um jogador que merece respeito. Eu acho um batalhador, um cara, né, um cara bem interessante. E técnico gosta, né, desse tipo de jogador que faz tudo e tal, que vai e volta. Sobre Lucas, Lucas é um jogador diferenciado, a gente sabe disso, né? Mas realmente a posição dele está com muita gente, mas pode aparecer algum espaço, às vezes alguém machuca e tal, pode aparecer. E o Oscar a gente não pode tomar por referência jogo no Campeonato Paulista e só 2, né? Precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Que ele sabe jogar a bola, sabe. Que ele bate maravilhosamente na bola, a gente sabe. Mas tem que esperar um pouquinho mais, porque isso a gente já sabia, né? Mas o problema é que é uma referência muito baixa. Ele veio da China e agora está no Campeonato Paulista. É muito pouco. Mas se ele for chamado, ele não vai decepcionar. Um cara rodado, experiência de futebol, rodagem internacional. Talvez, pode ser do jeito que a gente tá, né? Sabe aquele negócio do jeito que estamos, vamos lá, vamos tentar. Não é, e não estou falando isso com desdém desse jogador. Não, tem uma seleção formada. Né? O Chacon falou aqui, é verdade, o Alisson passou a ser volante com o Dorival, né? Sim, e esse crescimento do Alisson. Não, e ele cresceu muito. Ele então pode ter a ver com isso também. Pode ter a ver com isso. Claro, evidente. Tem jogador, uma vez eu não sei com quem que foi que eu falei, não sei se foi Edmilson ou foi o Roque Júnior, um dos dois. Aí eu falei assim, pô, cara, vocês não param nunca. Ele falou, os técnicos não deixam. É cara que acerta time. É o Sérgio Busquets, sabe aquele cara que... Vai. O cara acerta time. Sabe, quando o cara tá em campo, parece que ele joga por 5, 6 e tal. Não, ele não é o destaque. Mas ele joga por todo mundo. O Guardiola fala do Busquets, o olho dele brilha. É como tem atacante que segura treinador. Também.